Olha, a gente tem falado nos últimos dias aqui no RN Opinião de uma polêmica que tem repercutido muito em Jataizinho, na região de Londrina. Vocês devem lembrar do vídeo dos vereadores votando o aumento do próprio salário nas areias de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Pois é, essa história ganhou mais um capítulo, Eduardo Scola. Ganhou sim, Mike, porque o PDT do Paraná abriu um processo disciplinar para expulsar o vereador Antônio Brandão, que após participar dessa sessão direto da praia e ser cobrado pelos moradores da cidade, teve aquele áudio vazado xingando os próprios eleitores de Jataizinho. A decisão do partido foi anunciada no finalzinho da noite, na verdade no comecinho da noite de ontem. Segundo uma nota oficial assinada pelo presidente do PDT no Paraná, André Menegotto, o vereador Antônio Brandão está suspenso imediatamente. Conforme o processo for avançando, poderá ser expulso em definitivo da legenda. O PDT inclusive reforçou que está seguindo o estatuto interno e que o próximo passo é a análise pela comissão de ética da sigla. Para entendermos do que é que estamos falando, Escola, vamos ouvir novamente o áudio vazado do vereador Antônio Brandão, do PDT. Eu tô de boa, não fiz nada de errado, nada de ilícito, nada de moral. Quero que se f***. Quero que se f***. E quer que eu fale um negócio? Eu quero que o povo vai tomar no c***, hein? Que quando eu levanto cedo na porta da minha casa, tem 10, 12 pedindo as coisas lá, quem ajuda sou eu. Assistente social não ajuda, o CRAS não ajuda, a prefeitura não ajuda, quem dá remédio sou eu, eu quero que se f***, quero que se f***. E a partir de segunda-feira não ajuda mais ninguém também. Vai todo mundo. Ontem nós chegamos a cobrar aqui no Jornal Amanhã, RN Notícias, RN Opinião, errei 3 vezes. Então, do zero, vai lá. Ontem nós chegamos a cobrar aqui no RN Opinião que o partido se manifestasse e a resposta veio por meio de nota. A gente reforça o nosso compromisso de seguir acompanhando os desdobramentos desse caso até a sua conclusão. A gente também lembra que a produção do RN Opinião procurou o vereador Antônio Brandão, que esse é o áudio que nós ouvimos mais uma vez, que é esse aí do áudio que nós ouvimos mais uma vez. Ele afirmou que não tem conseguido nem dormir devido à repercussão do caso e que a sua esposa está tendo crises de desmaios também devido aos últimos acontecimentos. Convidado para dar explicações ontem aqui no RN Opinião, o vereador afirmou que foi instruído pelo advogado a não dar entrevistas. Melhor não dar mesmo, né? Porque só fala coisas que não deve. Então vamos acompanhar para ver como é que vai acontecer. Escola, essa história vai ganhando novos contornos e veja, já abriu aí uma situação diferente de punição desse vereador. Vamos ver como é que o PDT vai tratar o assunto. Eu conversei com pessoas ligadas ao partido e a conversa lá é que ele tem tudo para ser expulso. Claro, vai ter o procedimento interno administrativo, mas o áudio tá aí, para quem quiser ouvir. Não tem muito o que ele falar, né, em sua defesa. Vai dizer lá que o que cometeu excesso, pedir desculpa, mas o partido não tá muito afim, pelo que eu entendi, de aceitar essas desculpas. Se ele terminar mesmo expulso, aí quem sabe o suplente pode inclusive pedir a vaga dele. São possibilidades, obviamente, mas pedir a vaga dele, já que ele estaria fora do partido. Há uma discussão jurídica se isso valeria ou não, mas é uma situação. Agora, o que valeria mesmo, Escola, de verdade mesmo, é que os seus colegas vereadores lá de Jataizinho, região de Londrina, Jataizinho que nos ouve nesse momento, que os colegas desse vereador investigassem o que aconteceu. Tá mais do que clara a quebra de decoro parlamentar. O parlamentar não pode agir dessa maneira. Já estava difícil, né, engolir a votação da areia da praia. Ele falando, é ele que fala. Vai demorar para acabar? É ele. Aí ele mesmo, né, depois pediu desculpa. Aí no áudio privado, que parece que foi a cunhada que vazou. Aliás, que cunhada, hein? Ela vazou, não sei para quem. E aí não tomou essa dimensão. Vocês escutaram o que ele falou da população. Eu acho, Escola, se ele fosse uma pessoa séria, aliás, se esse país fosse sério, esse cara já teria pedido a renúncia há muito tempo. Não há condições morais de ele representar qualquer cidadão de Jataizinho. Vocês escutaram o que ele falou das pessoas que lá moram. Por que ele quer representar pessoas que ele tem desprezo? A fala mostrou exatamente isso. Mas ele quer o quê? O dinheirinho, provavelmente, não sei, ele tem que dizer, foi convidado aqui, não vem falar. Queria perguntar para ele, inclusive, se ele acha isso dos eleitores, por que ele quer representá-los, qual é o interesse? Né? Se não há ali uma questão altruísta de ajudar a cidade a crescer, de fiscalizar o poder público, se não há isso, por que ele quer? Por causa de salário?
Gente, pelo amor de Deus. Então vamos acompanhar essa história, escola. Mas o ideal mesmo, parabéns ao PDT por investigar isso, mas o ideal mesmo é que a própria Câmara lá da cidade fizesse também uma investigação sobre o caso. Provavelmente as sessões ordinárias da Câmara de Jataizinho voltem na semana que vem, mas o vereador falar que não está conseguindo dormir direito, eu imagino mesmo pelo tom do seu áudio, viu, vereador? Quem causou tudo isso foi o senhor mesmo. Me perdoe dizer isso, se a sua esposa está tendo problemas de saúde por causa disso. Quem causou isso não foi a população, não foi a imprensa, foi o senhor Antônio Brandão, que pode se tornar daqui a pouco um ex-pedetista. E outra coisa, ele fala ali no áudio, vocês que vêm me acordar todo dia de manhã, eu tô de saco cheio. Tá de saco cheio, vereador? E quando o exercício da função de vereador não era remunerada? Será que de fato os vereadores acordavam, faziam pela cidade deles com essa boa vontade que o senhor tem, recebendo mais de 5 mil reais todo final de mês? Eu acho que não, né? Acho que o senhor deveria usar de exemplo quem de fato trabalha, porque não são muitos, mas quem de fato trabalha pelo povo, e parar de falar esse monte de asneira e depois jogar a culpa, tentar inverter a discussão, o discurso, e jogar a culpa no eleitor, na imprensa, em quem de fato está fazendo só o trabalho deles, ou pelo menos exercendo a função deles. O eleitor votando, a gente fiscalizando de fato essas coisas nada pontuais, ou pelo menos éticas, que o senhor tem feito aí em Jataizinho. E o pessoal tá culpando a imprensa de fazer um escândalo fabricado. Ora, político adora culpar a imprensa, né? De todas as ideologias possíveis. Sempre a culpa é do mensageiro. Claro que não, gente. O nosso papel é divulgar o que acontece. A gente divulga o que ocorre. Ele votou na praia, não votou? Nós estamos errados em divulgar isso? Ele xingou as pessoas, não xingou? Ele tomou atitude. Nós estamos errados em divulgar isso? Estão colocando a culpa na imprensa, viu, escola? Estamos fabricando aqui um escândalo. O escândalo é um vereador que pensa isso da população querer ser vereador. Esse é o escândalo. E olha só, e os outros vereadores dos outros municípios também podem e devem, escola, cobrar, porque isso afeta toda a classe, viu? Pode ficar bravo, né? Pode ligar para cá, mandar mensagem mal educada, né? Enfim, vocês são livres para fazer isso. Como nós também somos livres para divulgar aqui as informações e fazer análises sobre elas. Veja, os vereadores, claro que é uma situação de Jataizinho, mas os outros vereadores do Paraná podem e devem também cobrar seus pares para que uma atitude seja tomada. E há ferramentas, escola, para se pedir isso. Um exemplo é o partido. O partido os unifica, né, em vários segmentos, né, no caso específico o PDT, mas também há a Associação dos Vereadores do Paraná, há outras ferramentas que deveriam defender a classe e criticar a postura desse parlamentar. Né? Se vocês querem ter respeito, extirpem da categoria quem não merece respeito, que é o caso desse vereador que falou esses absurdos aí sobre a população. Então, se os vereadores não querem ser colocados todos no mesmo saco, escola, que é o que eu tenho escutado muito, hoje recebi umas 10 ligações reclamando disso. Você está colocando todo mundo no mesmo saco. Então, tirem ele do saco. Cabe a vocês fazerem isso. Eu recebi inclusive uma crítica de um eleitor, sei lá, de um morador de Jataizinho ali da região. Por que estão fazendo isso com o vereador? Estamos fazendo nada, só estamos mostrando que o vereador fez de caca. Fez para não usar outra palavra de baixo calão, desculpa. Eu também me impressiona a maneira como a Câmara de Jataizinho age em relação a esse assunto. Não tem um pronunciamento, não tem uma fala, não tem uma notícia, não tem um nada, nem no portal da Câmara, nem em lugar nenhum. Estão de recesso, escola. Estão nem aí. Mas o presidente que tá ali, ou pelo menos participa dessa sessão, deveria colocar a cara dele à tapa e dizer: nós não compactuamos com isso. Mas esse silêncio, pra mim, ou pelo menos a meu ver, parece que todo mundo quem cala consente, Mark. Exato. Não, perfeito a colocação, só quis dizer o seguinte, que ele está de recesso em casa, então não parece estar muito preocupado, né? Presidente de uma casa legislativa não tira férias nunca. Se tem algum problema, né, com a instituição que ele representa, ele precisa vir a público explicar ou tentar buscar aí soluções, né? Mas está em casa, né, dormindo em berço esplêndido.